Vamos continuar aqui a nossa reflexão acerca de controle de natalidade e afins, mas hoje já transicionando para o afins, onde a gente vai falar de alguns assuntos mais abrangentes, onde a gente vai entrar em alguns assuntos até um pouco polêmicos, talvez um pouco desconhecidos em detalhes, mas a gente vai introduzir isso hoje. Então nós estamos orientando o nosso estudo a partir de 3 perguntas cruciais sobre controle de natalidade e assuntos correlatos. O primeiro a gente já estudou algumas semanas atrás. A primeira pergunta é pecado querer não ter filhos? E a gente viu que o Novo Testamento não obriga, o Antigo Testamento também não obriga. É uma bênção de Deus ter filhos, mas não é uma obrigação ao casal casado cristão. A segunda pergunta que a gente se debruçou foi a respeito do começo da vida humana. Quando a vida humana começa? E a gente teve ali uma revisão das nossas aulas de biologia, a gente chegou à conclusão que a vida começa a partir do momento da fecundação, já que aquele ser fecundado, aquele óvulo fecundado, já tem um DNA próprio, já tem um corpo, já tem uma alma, ainda que seja uma célula que está em processo de multiplicação. Então a gente chegou à conclusão que a vida começa aqui, portanto, qualquer coisa que ataque esse momento aqui em diante já é um aborto, já é um atentado, já é um assassinato. E a gente falou a respeito disso para poder avaliar justamente a questão do contraceptivo, do anticoncepcional, e se o crente pode ou não pode fazer uso dessas ferramentas, desses instrumentos de controle de natalidade, né, de métodos anticoncepcionais. E aí a gente resumiu a questão a partir desse trecho aqui, desse livro do John MacArthur, editado pelo John MacArthur, que diz: qualquer tipo de método anticoncepcional que possa causar um aborto também deve ser rejeitado. A vida começa na concepção e a destruição intencional dessa vida equivale a assassinato. Qualquer forma de controle de natalidade que destrua o feto ou o óvulo fertilizado em vez de impedir a concepção é, portanto, errada. Então, de tudo que a gente falou, a conclusão que nós chegamos é que os anticoncepcionais, como o próprio nome sugere, eles atuam impedindo que o óvulo encontre com os espermatozoides. Portanto, não há geração de vida. Então, não há assassinato, não há aborto, não há nada disso. O problema são os instrumentos, os métodos que atacam diretamente o óvulo já fecundado, ou seja, a vida humana. Então, nós resumimos dessa maneira aí. E eu coloquei na tela da semana passada uma tabela. Aqui vocês podem observar que está um pouquinho diferente do que eu apresentei semana passada. Quem viu o vídeo que foi publicado viu uma diferençazinha. Eu vou explicar o porquê que houve essa mudança da semana passada para agora. Eu encontrei algumas informações a respeito da chamada pílula do dia seguinte, que foi o que a gente terminou a nossa conversa falando desses métodos todos e mencionamos aí a pílula do dia seguinte. E eu tinha comentado com vocês que a pílula do dia seguinte ela era indicada como uma pílula abortiva. É uma bomba hormonal, é um anticoncepcional hormonal, doses altíssimas de hormônios que a pessoa ingere depois que teve a relação sexual desprotegida ou que achando que o método que ela usou falhou. E ela toma, então, algumas horas, até 72 horas depois da relação sexual. E essa bomba hormonal, então, é chamada de pílula do dia seguinte porque ela é contraceptiva. E eu tinha colocado, se vocês se lembrarem, eu tinha colocado a pílula do dia seguinte aqui, na parte de abortivo. Mas o que aconteceu? Eu encontrei uma atualização do FDA. O FDA é a Anvisa dos Estados Unidos. É o Food and Drugs Administration lá. E até ano passado, até dezembro de 2022, havia um indicativo de que o contraceptivo de emergência, existem vários, mas a gente conhece como pílula do dia seguinte, ele poderia causar aborto. Ele era potencialmente abortivo. Ele não era obrigatoriamente abortivo, mas ele era potencialmente abortivo. Porque vocês devem se lembrar, além de impedir que o espermatozoide encontre o óvulo, poderia acontecer do óvulo fecundado não conseguir se fixar na parede do útero e, portanto, ele era expelido. E havia uma nota na bula, dos documentos da Anvisa de lá, falando que era potencialmente abortivo. Porém, em dezembro de 2022, menos de um ano atrás, eles reformularam isso, dizendo que, na verdade, a pílula do dia seguinte não é abortiva nem potencialmente abortiva. O que ela faz trazendo essa bomba de hormônio, fazer o mesmo efeito que o contraceptivo
hormonal regular que as mulheres tomam. Só que como as doses são muito altas, isso acontece de forma mais acelerada no organismo. Mas o funcionamento é o mesmo. Tanto que é um contraceptivo hormonal também. Então houve essa atualização aqui. E nós falamos que esse asterisco aqui nesse indicativo de potencialmente abortivo era uma discussão que acontecia nos Estados Unidos ainda, mas que estava caminhando para uma solução, de que eles acreditavam que havia esse mecanismo de aborto. Se nada desse certo, o anticoncepcional hormonal, no final das contas, expelia o bebê. Mas, na verdade, os estudos, as avaliações científicas estão indo no sentido contrário, falando que, na verdade, isso não acontece. Quando o anticoncepcional comum, hormonal, falha, o óvulo fecundado se fixa na parede do útero e se desenvolve normalmente. E a pílula do dia seguinte é a mesma coisa, porque é a mesma substância, são os mesmos hormônios, só muda a quantidade. Então, se alguém toma a pílula do dia seguinte e já aconteceu a fecundação, o bebê não é impedido de se desenvolver. Ele vai colar na parede do útero normalmente. Então, essa atualização veio de forma mais clara no final do ano passado, e por isso que eu mudei para cá, e aí a gente já tinha explicado aqui o funcionamento do anticoncepcional hormonal. Mas eu tinha mencionado para vocês um outro tipo de pílula, esta sim, deliberadamente e abertamente abortiva. E eu até mencionei para vocês que algumas pessoas que tomam essas pílulas abortivas muitas vezes não conseguem concluir o aborto e o bebê nasce com sequelas graves, nasce com má formação, problema de má formação no sistema nervoso. É um efeito grave que acontece. Quais são essas pílulas? Essa pílula não é a pílula do dia seguinte. São pílulas dessas duas substâncias aqui. As substâncias são mifepristona e misoprostol, que aqui no Brasil era comercializado, parece que é um acesso mais ao hospital, já que aborto não é permitido no Brasil, então você não encontra esses remédios na farmácia. O nome comercial era Cytotec, ou é Cytotec, não sei se ainda vende. E este sim é abertamente abortivo. Então, só para clarear as coisas aí, a pílula do dia seguinte não é o caso. Como eu falei para vocês aqui, o FDA falou que o plano B é a pílula do dia seguinte lá. Eles deixaram claro que não é abortivo porque atua do mesmo modo que os anticoncepcionais hormonais regulares, eles mudaram lá as especificações, então clareou tudo. Mas as pílulas de mifeprostona lá, e misopropol, estas sim são abertamente abortivas. Aqui no Brasil você não vai encontrar. Nos Estados Unidos parece que você encontra. E esse daqui, aí sim, é a coisa mais grave. Esse site aqui, essa instituição, Planned Parenthood, não sei se vocês já ouviram falar, é uma instituição pró-aborto dos Estados Unidos. É uma organização pró-aborto dos Estados Unidos. E quando você entra no site deles para pesquisar a respeito dessa pílula abortiva, você encontra uma linguagem que te deixa muito incomodado. Eles falam aqui por que as pessoas escolhem a pílula abortiva dessas substâncias. E o que é descrito aqui é uma coisa mais ou menos assim. Olha, as pessoas têm o direito de escolher como elas querem abortar, se elas querem abortar no conforto da própria casa, se elas querem escolher quem está do lado delas nesse momento e tudo mais. Tratando o aborto como se fosse uma coisa natural. E essa pílula ela pode ser tomada, a rigor, até a 11ª semana. Então já são mais de 2 meses já, o bebê já está bem desenvolvido. E o que ele faz? A primeira substância que você toma, isso é explicado aqui, você toma esse mifepristona aqui, você toma e isso seca a parede do útero de maneira que o embrião não se desenvolve, o embrião seca. E na sequência, algumas horas depois, você toma o misoprostol e o misoprostol força o útero a se descamar. Então você primeiro mata de desnutrição, por assim dizer, o embrião, e aí depois você força o embrião a ser expelido, descamando o útero. Então, isso daí é o que essas substâncias fazem. Então, essa sim é abertamente abortiva, é feita para expelir mesmo. Só que o que acontece muitas vezes é que o procedimento não é bem sucedido. Então, o bebê continua se desenvolvendo, mas ele tem sérios danos neurológicos e tudo mais, o desenvolvimento dele fica bem afetado. Então, naquela nossa tabela que eu compartilhei com vocês, essa tabela aqui, que está como indicada como correta, ela já tem essa atualização dessa pílula que eu mencionei para vocês, trouxe o nome aí, e tem essa atualização do FDA em relação à pílula do dia seguinte, né, que realmente clareou as coisas. Mas lembre-se, é uma discussão que ainda está acontecendo lá nos Estados Unidos sobre
anticoncepcional hormonal e tudo mais, mas o que tudo indica é que realmente não é abortivo, não tem esse perigo. E eu adicionei aqui também outros chás que eu tive informação que as pessoas usam para abortar. Então eu mencionei para vocês o chá de canela, mas chá de arruda também é abortivo. E tem um chá que a pessoa não toma, mas ela faz um banho de assento, que é o chá de buchinha do norte. A pessoa, isso daí você pode encontrar em casa de produto natural, casa de produto nordestino, enfim, você encontra isso daí. E diz a lenda que as pessoas que faziam uso dessa buchinha do norte, muitas vezes acabavam tendo até hemorragia, porque realmente é muito violenta a coisa. Os antigos, os mais antigos, talvez a sua avó, a sua bisavó, você já tenha ouvido falar, elas conseguiam pílulas abortivas, coisas dessa natureza com mais facilidade na farmácia. O rigor para comprar medicamento não era tão grande como era hoje. Então era comum os antigos irem na farmácia e de modo muito discreto falava para o farmacêutico, você pode me ver aquela pílula lá e tal? E aí o farmacêutico ia lá e entregava a pílula que era uma pílula abortiva. Talvez sua avó, sua bisavó tenha passado por isso. Hoje o controle é um pouco mais rigoroso, até pelas normas farmacêuticas e tudo mais, mas antigamente era um pouco mais fácil de você encontrar. Tanto que hoje para você comprar antibiótico, uma série de coisas, você precisa da receita e tudo mais. Antigamente não era assim. E para quem não ia para a farmácia, usava e ainda usa, parece que no Nordeste isso é usado com certa frequência, esses métodos mais naturais de aborto. Então aqui a gente tem essa forma final da tabela, com todas as atualizações que eu encontrei, as devidas explicações, e também algumas adições ali que eu coloquei. Certo? Ficou claro? Só para finalizar a indicação da semana passada, a gente terminou nessa tabela. E achei por bem atualizar isso para vocês. No vídeo que está no ar da semana passada, já tem a tabela atualizada já. Então já está tudo certo. Dúvidas nesse campo? Questões? Entenderam tudo? Ficou claro isso daqui para vocês? Sim? Ok. Agora então nós entramos na nossa terceira pergunta, que é a pergunta final aí da nossa jornada nesse assunto e é onde nós abrimos o leque para falar sobre os outros itens que entram nessa discussão. Então a pergunta é, quais devem ser os limites da ciência? Porque o que a gente fala aqui sobre anticoncepcional e tudo mais, existem métodos mais intuitivos e naturais de anticoncepção e de contracepção. Mas se vocês repararam na nossa tabela, 90% da tabela era artificial. Eram coisas produzidas em laboratório, eram coisas produzidas pela ciência, pela medicina e tudo mais. E quais devem ser os limites da ciência, não só nessa parte de contracepção, mas de modo geral em relação à tratativa da vida? Porque vocês já devem ter ouvido, pelo menos, falar do personagem aí que todo mundo conhece como Frankenstein, mas na verdade esse não é o Frankenstein. Frankenstein é o criador dele. O nome dele é monstro. Criatura, não sei. Quem já leu o Frankenstein aqui? A Esther já leu, o Maurício já leu? É um dos seus favoritos, né? Então a Esther vai me confirmar aí o que eu indicar. Mas ele não tem nome mesmo, ele é uma criatura, é um monstro, né? E o Victor Frankenstein, ele tem uma paixão meio doentia em trazer coisas mortas à vida. Ele é fissurado nisso. E ele faz o experimento de juntar vários pedaços de assassinos, né? Enfim, cadáveres de gente variada, ele junta tudo e ele dá vida a esse ser. Só que ele fica tão assustado com o que ele vê, ele fica tão abismado, ele fica tão chocado com aquela criatura que veio à vida, que ele foge e abandona a criatura. E a criatura se vê sozinha, desamparada, e começa a vagar por aí, e encontra uma família, aprende um pouquinho da família, mas ninguém interage, porque é um monstro e tudo mais. E o grande desejo da criatura é encontrar o seu criador para dar um sentido, para dar uma explicação para a vida dele. Quando isso acontece, eu vou ter que dar spoiler para vocês, lamento, mas quando isso acontece, o desejo da criatura é ter uma noiva, é isso, né, Esther? Quer ter uma noiva, mas o Victor Frankenstein se recusa a fazer isso. Porque ele fica preocupado do que isso poderia gerar, porque seriam duas criaturas que poderiam trazer um potencial de desgraça enorme para a humanidade. Então ele se recusa, ele foge, e a criatura aí promete que vai achá-lo para se vingar, alguma coisa assim, né? E a autora desse livro, que é a Mary Shelley, ela
traz com isso uma discussão sobre os limites da ciência. É lícito você criar vida desse jeito que o Frankenstein criou? Essa fissura que ele tinha, essa coisa que ele tinha por trazer os mortos à vida. Será que é legítimo a ciência produzir uma coisa dessa? E qual deveria ser a relação da humanidade com um ser monstruoso desse? Então, um dos dilemas dessa obra é justamente mostrar que a ciência tem os seus dilemas, a ciência tem os seus limites, a ciência tem as suas barreiras. E esse é o ponto que a gente toca quando a gente fala disso aqui que a gente está surgindo, que a gente está avaliando. E eu trouxe um trecho de um outro livro, alguns recortezinhos de um outro livro, que chama O Cristão em uma Sociedade Não Cristã. Não li o livro todo, é um livro dividido aí por capítulos temáticos. E eu li o capítulo que fala sobre esse assunto que a gente está tratando. Especificamente, abrindo aí o nosso leque, falando de clonagem, fertilização in vitro, essas coisas. E o autor é muito feliz em fazer algumas observações. Ele diz o seguinte, falando dos nossos tempos, né, de alguns anos para cá, uma variedade de novos e preocupantes dilemas bioéticos tem surgido ao longo dos últimos 20 anos. Em vez da destruição de vida humana, eles se voltam à criação e à manipulação de vida humana. A gente chegou no momento em que a discussão científica que a gente tem não é mais sobre eutanásia, não é mais sobre algum tipo de mesmo aborto, a gente está já muito claro com isso. Parece que agora a discussão tem caminhado justamente para a criação e para a manipulação da vida. E esse tópico é muito abrangente, eu listei aqui alguns assuntos que o autor traz e que a gente não vai ter tempo de abordar tudo, mas são relevantes. A gente pode falar de clonagem. Vocês lembram da ovelhinha Dolly, que foi clonada. E clonagem humana? É lícito a gente falar de clonagem humana? Teve aquela novela da Globo famosa, né? O Clone, com o Murilo Benício e a Giovanna Antonelli, né? Gotão gosta de novela, né, Gotão? Você assistiu o Clone, Gotão? Eu também assisti o Clone, Gotão. Eu também assisti o Clone. Eu era pequeno, eu lembro, lá aquela coisa toda, todo mundo no maior vibe por causa da ovelha Dolly, aí fizeram o Clone do Murilo Benício na novela, né? Star lembra também? Star lembra? Assistiu, né? São os nossos podres do passado, né? Mas aí assistia lá o Clone e tudo mais. Diga, Xará. Oi? O livro de qual? Esse do John Stott? Eu acho que é de 2001, começo do milênio aí agora. Não lembro exatamente o ano, mas não é tão novo e também não é tão antigo. Tá ali quando essa discussão já existia, então tem que ser pós-1998. Não lembro exatamente o ano. Depois eu vejo para você. Mas a clonagem é uma questão que toca em pontos que talvez você nunca tenha pensado. Existe gente defendendo que você tenha um clone humano seu para que você possa, sempre que precisar de um órgão, ter onde tirar esse órgão. O Paulo deu risada porque gostou. Gostou, né, Paulo? Às vezes dá uns negocinhos no estômago, você fala, se eu tivesse um Paulo 2.0 para pegar o estômago dele, né? A discussão vai nesse nível. A discussão chega até nós, muitas vezes, por meio de questões de STF, essa coisa toda, quando a gente ouve, por exemplo, a pesquisa com células-tronco. Vocês já ouviram falar a respeito disso? Mas que raios é essa pesquisa com célula-tronco? Diz respeito a isso, manipulação, também genética e tudo mais. Você ter a capacidade, a opção de escolher a cor dos olhos, do cabelo, da pele, do seu filho. É lícito? É legítimo a gente fazer isso? A gente interferir na geração de vida ao ponto de determinar a aparência dos nossos filhos? Ao ponto de determinar o funcionamento do corpo deles, alguma coisa que eventualmente não funcionasse tão bem, a gente vai lá e corrige. Onde está o limite da coisa? A gente começa a tocar numa área que até 1990 era tudo coisa de distopia, era tudo coisa de ficção. Era tudo coisa que você fala, não, isso não vai acontecer na realidade, mas a gente chegou nesse nível. Como a gente lida com essas coisas? A fertilização in vitro, você não precisa mais necessariamente que o homem e a mulher tenham uma relação sexual para que você gere vida. Você pode pegar o material do homem, pegar o material da mulher e juntar isso em laboratório, numa plaquinha de vidro e colocar isso dentro da barriga de uma mulher e você tem uma vida ali se desenvolvendo. Qual é o limite disso? Barriga de aluguel, qual é o limite disso? Onde a gente chega com os sonhos da ciência? Onde a gente pode chegar? Evidentemente, a Bíblia não fala disso. Não fareis pesquisa com célula-tronco, não clonareis ninguém.
A Bíblia não trata dessas questões como nós gostaríamos que ela tratasse, de modo tão direto. É claro que ela nos dá princípios, é isso que a gente vai tentar extrair aqui para falar disso tudo. Mas desses assuntos, o que vocês acham? O que vocês já ouviram falar disso? O que vocês têm em mente aí? Brenner? Uhum. E eu acho que nas primeiras páginas do livro, ele fala de como é uma sociedade ditadura, que o pessoal não precisava meio que ter um casamento, por assim dizer, eles viviam para os seus próprios prazeres. E para criar alguma pessoa, eles faziam esse método in vitro. Uhum. Não lembro ao certo como eles faziam isso, mas eles meio que separavam. Você é de tal casta, mais ou menos. Uhum. Você é um ser humano alfa, você é um ser humano beta, e um ser humano, eu acho que ele da classe mais baixa, por assim dizer, eles denominavam assim no livro. Tudo artificialmente. Tudo artificialmente. Uhum. Parecia uma coisa distante, impossível. Do que eu entendi, mais ou menos, dessa parte do livro, é meio que os governantes estão tentando ser Deus, mais ou menos. Que vocês não precisam mais se preocupar. Eu vou fazer tudo para vocês. Vocês não precisam mais viver em prol de procriar. Eu vou fazer isso para vocês. Vocês não precisam se machucar, mais ou menos pela mulher. Tudo artificialmente. Xará. Eu nascendo dentro de uma outra pessoa, assim, uma coisa que está fora da realidade deles. E eu acho interessante esse debate todo quando você tem um dilema moral, ético, assim, né? Por exemplo, essa coisa das células troncar, se você tem um aspecto de, você vai mexer com isso, mas vai ser para trazer uma melhoria para a saúde. Ou então... É um sacrifício aqui para beneficiar pessoas lá. Essa é a tensão. E tem conflitos que talvez lá atrás ninguém pensava, nos anos 2000, mas hoje já são debatidos. Por exemplo, já se fala sobre casais homossexuais conseguirem geneticamente fazer com que um bebê tenha as características dos dois pais ou das duas mães por meio de manipulação genética. Então, às vezes, talvez alguém possa falar, não, mas para doença tudo bem, mas se você abre a porteira para uma coisa, você não está abrindo a porteira para outra também? Então, são pontos muito sensíveis. São questões que o ser humano parece que brinca de Deus às vezes mesmo. O que mais? Diga, Sofia. O que eu acho mais estranho dessas manipulações aí é a barriga de aluguel. Porque tem caso da barriga de aluguel que você só usa a mulher como a incubadora do bebê, mas tem também o caso que você tá mulheres mais jovens doam seus ovos para serem fecundados pelo pai, né? Que é teu filho. E aí tem lá o casal que quer ter filho não pode, aí eles vão de uma doadora de um óvulo e usam o óvulo da doadora para espermatozoide do marido. Aí eu fiquei, mas gente, mas o filho não é da mãe, é o filho da moça, né? Exato. E é que parecido com ela, e eu acho isso muito estranho. Causa um estranhamento, no mínimo. Isso também causa estranhamento em vocês também? Uma ideia dessa? Pode ser um reflexo do homem caído. Essas manobras todas. O homem caído tem capacitações, tem conhecimento. A ciência não para e ele vai fazer o exercício dos seus conhecimentos. Só que, mediante a todo esse cenário, ele não quer saber das limitações dele. Não. Ele sente que tem liberdade e capacidade de fazer isso e vai fazendo enquanto poder. Só que acabamos por violar as questões dos estudos, né? Os estudos para questão cristã, talvez nós assim, que ainda precisamos ter posições bem mais concretas até que ponto, não é? Mas já parece obscuro e estranho para nós, porque já violam certos princípios da vida cristã, do modo de viver cristão, mas é o reflexo do homem caído que o pastor está aqui para... É um homem soberbo, orgulhoso, né? Muito bem, eu trouxe aqui algumas considerações a respeito disso e eu vou compartilhar com vocês com base em alguns textos, trazendo alguns textos para ilustração até. Então, a primeira consideração que eu trouxe, que a gente precisa ter em mente, é que a ciência é um instrumento legítimo para a amenização dos efeitos do pecado.
nós corremos um sério perigo, sendo cristãos, de demonizarmos a ciência. As teorias da conspiração, aquela ideia de que ciência é do diabo, ciência é uma mágica disfarçada e tudo mais, isso daí não é fruto do exercício teológico correto. Muitas vezes nós demonizamos a ciência por causa de uma teologia ruim. Um exemplo clássico, básico disso são os testemunhas de Jeová. Eles não fazem transfusão de sangue porque eles interpretam de modo errado um versículo bíblico, falando que a vida está no sangue, portanto eu não posso transferir sangue para o Nilson, se o Nilson precisar, porque eu vou estar transferindo de algum modo a minha vida para ele, isso é um pecado e tudo mais. O que é isso? Teologia ruim aplicada à ciência, a uma compreensão científica errada. A verdade é que o povo de Deus não pode ser ignorante nesse campo. O povo de Deus tem que desenvolver ciência. O povo de Deus tem que trabalhar a ciência. O povo de Deus tem que ser mais inteligente possível. O povo de Deus tem que ser referência em ciência, em genética e tudo mais. E nós percebemos isso a partir de vários textos que eu coloquei aí. Primeiro texto, Gênesis 1, 27 a 28. Vamos passar rapidinho aí pelos textos, só apontando aí os devidos destaques para reafirmar ou afirmar essa verdade aí que eu estou defendendo para vocês. Em Gênesis 1, 27, quando o homem é criado, nós temos o que é chamado na teologia de mandato cultural. O que é o mandato cultural? É a responsabilidade do homem de produzir cultura na criação. Quando o homem é colocado no Jardim do Éden, ele tem que trabalhar o que está no jardim a fim de produzir cultura. Engenharia, arte, medicina, tudo mais. Essa é a tarefa do homem que nós temos feito, pela graça de Deus. Olha aí os versículos 27 e 28. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos e multiplicai-vos. Nós já estudamos isso. Enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Essa sujeição, esse domínio que é comandado ao homem, é o comando de produzir cultura. É pegar o jardim, é pegar o tronco, trabalhar no tronco, juntar o tronco, levantar uma casa, pegar tal coisa, fazer um encanamento, É isso. Esse é o mandato cultural. Então fazer ciência está dentro disso. É algo que precede a queda. Fazer ciência é algo que está antes do pecado. É interessante que muitas vezes a gente pensa no milênio, no novo céu e na nova terra como uma coisa meio medieval, né? Você pensa, quando Jesus criar tudo novo, a gente vai andar no cavalo. Vai andar com os vestidões, assim, aquela coisa. Por quê? Porque a ciência, porque o desenvolvimento científico, tecnológico não é compatível com uma realidade livre de pecado, se essa ordem veio antes da queda. Nós podemos pensar em ciência como algo santo, como algo bom, como fruto da capacidade que Deus deu ao ser humano antes do pecado. E nós temos a responsabilidade de desenvolver isso, e nós vamos ver isso plenamente desenvolvido no futuro. Eu imagino o milênio uma coisa super tecnológica, carros voadores, sei lá, você comendo pílula não, igual... Tem que comer uns bifão mesmo, gostoso e tudo mais, né? Mas uma coisa super assim, desenvolvida. Por quê? Porque é a tecnologia livre da mácula do pecado. Livre dos efeitos desastrosos do pecado em seu máximo potencial. Outro texto aí, Daniel 2. Um texto clássico aí em que Daniel vai interpretar o sonho. E para interpretar o sonho do Nabucodonosor, ele diz sobre... a origem da sabedoria, do entendimento. Né? Daniel 2, 20. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Quem dá sabedoria ao cientista para ele fazer o que ele faz? Quem dá sabedoria ao engenheiro para fazer o que ele faz? Quem dá sabedoria ao professor para fazer o que ele faz? Quem dá sabedoria ao escritor para fazer o que ele faz? É Deus. Todo conhecimento vem de Deus. Toda sabedoria vem de Deus. Inclusive no desenvolvimento científico também. Na pesquisa científica e tudo mais. Isso vem de Deus.
Quando você olha para esses outros textos que eu coloquei aqui, esses 3 textos finais, você vê como esse conhecimento que o homem tem é aplicado para amenizar os efeitos do pecado. Esse conhecimento é dado por Deus, e agora, nessa nova realidade que nós estamos, marcada pelo pecado, a ciência ajuda a amenizar os efeitos do pecado, porque o pecado estragou tudo. O pecado levou o ser humano para o buraco. Como que a gente pode, de algum modo, amenizar os efeitos disso? Uma das ferramentas é a ciência. Fruto até da graça comum de Deus, ou seja, o favor que Deus derrama sobre toda a humanidade. Crentes e incrédulos são beneficiados pelo paracetamol, pela dipirona, pelo Luftal, pelo Buscopan, enfim, todos são beneficiados. Por quê? Porque Deus dá sabedoria e os efeitos do pecado são abrandados, são amenizados. Veja aí 1 Timóteo 5,23, um exemplo disso. Um uso da medicina da época, né? Um conhecimento popular ali da época, para amenizar os efeitos do pecado. Paulo fala para Timóteo o seguinte, 1 Timóteo 5,23. Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Eu me identifico com esse texto, porque fala de problema do estômago e tudo mais. E qual que era o problema ali? Naqueles dias a água não tinha Sabesp, não tinha essas coisas lá do Império Romano e tudo mais. A água era a água que vinha lá, era água suja, era água contaminada, era água que não tinha todo um tratamento como tem hoje. Não tinha clorinho na água, nada. O jeito que vinha lá veio. E isso causava, claro, muitos problemas de estômago e tudo mais. Então Paulo fala, mistura um pouco de vinho, porque o vinho ajudava meio que a esterilizar a água. Ajudava a purificar um pouco mais a água. Por quê? Porque, Timóteo, você tem muito problema de estômago. Você tem azia, você tem refluxo, você tem má digestão, você tem tudo isso. Você precisa de uma ajudinha aí. Naquela época não tinha esomeprazol, que é o que eu tomo hoje. Não tinha essas coisas naquela época. Qual que era o remédio? Mistura um pouco de vinho na água. Essa era a medicina da época. E Paulo fala para Timóteo, aplica isso para diminuir os efeitos do pecado na sua vida, os efeitos da queda do ser humano que padece por causa do pecado. Olha Tiago 5,14. Um texto que é muito mal interpretado, né, pelas pessoas que entendem aí a unção como ficar derramando, ficar levando azeitezinho de girassol para ficar passando na cabeça da pessoa como se fosse uma extrema unção, coisa do tipo, né? Essas coisas da Conde de Sarzedas. Mas olha aí as palavras de Tiago. Tiago 5,14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. Por que ungir com óleo? Qual era o propósito de ungir com óleo? A unção com óleo tinha uma ideia simbólica, era demonstrar o favor de Deus sobre aquela pessoa. Era uma súplica que os presbíteros estavam fazendo, que Deus derramasse seu favor sobre aquela pessoa. Mas, se vocês se lembrarem de Lucas 10, vocês devem se lembrar de uma parábola que Jesus contou sobre um homem que ele estava indo no caminho, ele foi vítima de ladrões, ele ficou lá largado, passou um samaritano, pegou aquele homem. O que ele fez com aquele homem que estava todo machucado? Ele passou óleo. Então, óleo tinha uma propriedade terapêutica, tinha uma propriedade medicinal para amolecer ferida, para ajudar a aliviar a dor, o incômodo. Aqui no caso de Tiago, quando fala para ungir com óleo, não é para deixar o enfermo lá cheio de óleo lisa lá na cama, lá todo melado lá, não. Não é para hidratar, não é para untar o cara, não. O propósito do óleo é para trazer alívio. O óleo ali era um óleo aromatizado, era um óleo que trazia refresco num contexto climático muito quente, como era ali na Palestina, no Oriente Médio. Então o que a gente percebe aqui é a medicina da época, aliviando o problema que o pecado trouxe, a doença, o mal-estar, o incômodo. E nós usamos a ciência para isso. Quando você vai na farmácia, eu gosto de fazer turismo em farmácia. Eu gosto de ver as novidades. O que tem de novo aí na farmácia? Pensa aqui, legal, vou levar. Eu gosto de fazer essas coisas. Coisa de velho, eu sei, velho doente, né? Mas eu gosto de fazer isso. Por quê? Porque eu gostaria de fazer farmacologia até. Eu acho muito barato isso daí. Porque é um jeito que Deus nos deu de amenizar coisas que não fosse um remedinho, você podia morrer. Coisas que séculos atrás as pessoas não tinham ideia do que fazer. Hoje você paga R$2,50 e você resolve em 10 minutos seus problemas. Por quê? Deus deu sabedoria para o homem, para abrandar, amenizar os efeitos do pecado. Glórias a Deus por isso. Então a ciência é um instrumento legítimo para a amenização dos efeitos do pecado. Porém, ainda que isso seja verdade, portanto nós não podemos demonizar a ciência, nós temos que levar em conta também
que a ciência não consegue explicar tudo. A ciência tem limites. Como a gente falou lá atrás, quando nós tratamos da composição do ser humano, você deve se lembrar que o ser humano é composto de uma parte material e uma parte imaterial. Qual parte dessas duas compete à ciência? A parte material. A parte material compete à ciência. Por quê? Porque a ciência é o campo de estudo da observação da matéria, do que existe, do que é palpável, do que é tangível, do que é observado, do que pode ser mensurado. A ciência não se ocupa com questões filosóficas, da alma, não se ocupa com emoções, a ciência não se ocupa com isso. A ciência se ocupa com aquilo que pode ser reproduzido em um laboratório, pelo método científico e tudo mais. E por isso que a ciência não consegue explicar tudo. A ciência se limita ao mundo material, ao mundo natural, e nós sabemos que existe uma realidade espiritual que rege e interage com o mundo material. Nós não somos apenas carne, nós somos carne e alma, corpo e alma. Os anjos não são seres materiais. Deus é espírito, é algo que não está preso à matéria. E nós sabemos, como crentes que somos, que existe essa realidade. Então a ciência não pode lidar com ela. Não é da competência dela. O que nós temos hoje, na verdade, é uma crise de autoridade na interpretação da realidade. Vocês devem se lembrar de um camarada que falou, penso, logo existo. Qual é o nome dele mesmo? É o Descartes, né? René Descartes. O René Descartes, nesse exercício aparentemente banal, que você vê lá na apostila da escola, você fala, nossa, esse cara não tinha nada para fazer. Na verdade, o que o René Descartes fez foi bater na primeira peça do dominó de uma crise de autoridade. Porque ele estava falando agora que a razão era o que interpretava a realidade. Naquele momento não era mais a teologia, não era mais o próprio Deus que dava significado às coisas. Era a razão. Quando ele fala penso, logo existo, ele está falando a razão é o que me define. A razão é o que define as coisas, a realidade. Depois do Descartes, você entra nessa crise de autoridade e entra o empirismo, com o método científico, aquela coisa toda, onde tudo tem que ser comprovado em laboratório, assim, assim, assado. E o que transcende disso não pode ser levado a sério. E depois você tem ainda o subjetivismo, quando na verdade não é nem mais a razão e nem mais a experiência empírica. É agora o que você acha. O que o Henrique acha, o que o Evaristo acha, o que a Esther acha, o que a Bárbara acha. Isso é o que interpreta a realidade. Por isso que cada um tem a sua realidade. O que é isso? É uma crise de autoridade. Não existe mais alguém que determina as coisas. Eu li, acho que nesse livro que eu tenho citado para vocês, não lembro exatamente agora a página, tem lugar... vocês estão pegando cadeira ali já. Podem ficar à vontade aí, gente. Tem lugar aqui na frente também, se quiserem. Tá? Tem lugar aqui. Fiquem à vontade aí. Eu li, eu acho que é nesse livro que eu mencionei para vocês, do John Stott, que ele faz uma observação muito interessante. Eu não lembro se é nele ou outro material que eu li. Mas vocês devem se lembrar que na criação, Deus faz limites entre a terra e o mar. Deus faz limites entre o céu e a terra. Deus cria limites. E a Bíblia fala que Deus diz para o mar, você vai vir até aqui e daqui você não vai passar. Quem é que estabelece limites na criação? É o próprio Deus. Ele é quem tem a autoridade de dar significado e limites para a criação. Mas quando o René Descartes começa a colocar a razão no lugar de Deus e tudo mais, e depois o método científico, e depois o indivíduo, então agora a gente tem uma crise de autoridade. Quem é que dá significado e impõe limites? O homem. Eu. Nós não nos guiamos mais pela revelação de Deus. A Bíblia não é um livro científico. A Bíblia fala às vezes de ciência. E a gente sabe que ela é inerrante, ela é infalível. Tudo que ela fala disso é verdade. Mas ela não é um livro de ciências, mas ela é um livro que fala do Criador e da criação. Portanto, o significado da realidade é interpretado a partir disso. O certo e errado é interpretado a partir disso. O propósito, os limites, o significado é interpretado a partir disso. Mas nós compramos de um tempo para cá a ideia de que a ciência consegue explicar tudo. Basta você ver os esforços constantes de cientistas tentarem explicar a origem do universo. Por que essa coisa tão grande de explicar a origem? A gente explica a origem do universo para comprovar a teoria A, B e C.
Ok, tem um interesse científico nisso, mas há um desprezo pela revelação de Deus, como se ela não valesse de nada. O que vale é aquilo que a gente pode reproduzir em laboratório, limitando o mundo apenas a um campo material. Esquecendo que a ciência não é a dona de tudo. A ciência não é a rainha soberana. Até a Idade Média, a rainha soberana das ciências era a teologia. A teologia dava o norte das outras ciências. A partir do momento que esse eixo muda, agora a filosofia, a própria ciência, começa a rogar para si o título de soberana. E aí a gente tem uma crise de autoridade muito grande. A ciência tem que ser humilde, não soberba. Se vocês se lembrarem do texto aí de 1 Coríntios 1, abre aí rapidinho comigo, por favor. Em 1 Coríntios 1, o apóstolo Paulo fala que a sabedoria do homem não tem valor diante de Deus. A sabedoria do homem não impressiona Deus, e Deus, na verdade, faz da sabedoria humana um fiasco. Faz da sabedoria humana algo desprezível. Paulo, claro, está falando aqui sobre a salvação, sobre o entendimento a respeito das coisas de Deus, mas o modo como Paulo fala aqui nos lembra que, de fato, o nosso entendimento tem que ser submisso, sujeito àquilo que Deus revela, não sujeito à nossa própria interpretação da realidade. Olha aí, 1 Coríntios 1, 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto judeus como gentios, tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Paulo usa aqui de uma ironia, falando, olha, todo o conhecimento do homem não chega nem perto ali do que Deus revela, dos planos de Deus. Existem limites. A ciência não consegue explicar tudo. O Salmo 139, que nós já estudamos na semana passada, fala que o embrião é formado de uma maneira assombrosamente maravilhosa. E quando você começa a estudar sobre isso, é engraçado você ver que tem alguns vídeos, alguns textos que falam a ciência ainda não descobriu como isso acontece. Como que o espermatozoide vai exatamente para a trompa onde o óvulo está sendo solto? Os cientistas não sabem, eles têm palpites, mas eles não sabem ainda. Mas o salmista fala, eu fui formado de modo assombrosamente maravilhoso. Eu não sei como é. E o fato de eu não saber como é, me deixa maravilhado. Porque a ciência não consegue explicar tudo. E mais, quando você vê aqui o relato de Lucas 1, é o anjo falando para Maria. Olha ali o relato de Lucas 1. É evidente que a ciência não consegue explicar tudo, porque na ordem da nossa realidade aqui, o próprio Deus intervém de modo especial, às vezes, por meio de milagres. E a ciência não consegue explicar milagre, porque milagre foge da ordem natural. Você não faz milagre em laboratório, não existe isso. Muitas vezes a ciência faz o que diante disso? Uma má ciência. Exclui os milagres. Milagres não existem. Por quê? Ela está rogando para si um título que não é dela, uma autoridade que não é dela. Ela não pode excluir milagres da realidade, porque milagres existem. Olha aí Lucas 1, versículo 30. Olha os detalhes aí dessa narrativa. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo, como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Maria sabia de biologia. Ela não faltou nas aulas de biologia. Ela sabia, olha, não tem como eu engravidar porque eu ainda sou uma virgem. Não dá. Como vai ser isso, anjo? Me explica aí essa história. E o anjo responde. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Como que você reproduz isso em laboratório? Como que você explica isso?
Qual a explicação lógica, matemática, biológica para uma coisa dessa? Uma mulher estéril tem um filho, já está no 6º mês de gravidez, e uma mulher virgem concebe. Como você explica isso num paper científico? Você não explica, porque não compete à ciência explicar essas coisas. A ciência não consegue explicar tudo. E foi esse milagre que permitiu que Jesus nascesse sem pecado, porque o próprio Espírito Santo atuou na concepção de Jesus para que o pecado da humanidade não afetasse Jesus, e então Jesus pôde nascer perfeito, sem pecado e morrer em nosso lugar. É o milagre da concepção virginal, da impecabilidade de Jesus, que permite com que nós sejamos salvos. Se você olha para o milagre e fala que milagres não existem, que tudo tem que ser explicado pela ciência, não tem como você acreditar na salvação oferecida por Jesus. Não dá. Não tem como. São coisas contraditórias. Você precisa crer que a ciência não consegue explicar tudo. Nesse ponto, considerações. Todos estamos na mesma página? Diga, Brenner. Só que às vezes aparece alguém que não tem diploma, não tem algo para mostrar, mostrando que ele é um cientista, e fala, ó, isso daqui a Bíblia explica e tá em tal versículo ou tal lugar. E diz, não, isso não é verdade. E eles meio que se declaram deuses, mais ou menos, na Terra. Sabe um detalhe interessante? Algum tempo atrás eu li uma reportagem sobre a polêmica em relação ao aborto. Porque o que os crentes defendem é que em nenhum momento pode haver alguma tentativa de ataque ao embrião fecundado, porque a vida começa a partir daquele momento. E toda a discussão gira em torno de quando começa a vida, como a gente falou. Mas a reportagem falava assim, tirando a questão religiosa, devemos nos ater ao fato... Peraí, como assim tirando a questão religiosa? O que esse repórter estava falando? Tirando a questão metafísica? Tirando a questão espiritual? Ignorando essa realidade, ignorando o fato que nós somos seres de corpo e alma, ignorando tudo isso, vamos aos fatos. Que fatos? Se você já deturpou tudo. Se você já está partindo do pressuposto que o ser humano só é matéria e que é um bando de células. Que fato? Que ciência é essa? É uma intervenção ilegítima. Eles estão se metendo onde não deveriam se meter, excluindo aquilo que não se pode excluir, sobre o pretexto de autoridade. Mais um pouquinho aí. Uma terceira consideração para vocês. A ciência é volátil, maculável e manipulável. Quando eu digo que é volátil, eu quero dizer que ela muda com muita facilidade. Vocês viram naquela tabela que eu trouxe que até ano passado o FDA via um determinado anticoncepcional como potencialmente abortivo. Mas agora já não vê mais. O que aconteceu? Houve um avanço científico e eles perceberam, de acordo com os estudos, que não era. Por quê? Porque houve uma evolução. A ciência evolui. Coisas que hoje a gente consegue fazer, no passado eram impossíveis de serem feitas. Mas a ciência é volátil. Hoje ela está numa posição e dali a pouco ela já está em outra. É natural. Nós, seres humanos, estamos descobrindo esse mundo no qual Deus nos inseriu ainda aqui. Mas ela também é maculável, ou seja, a ciência pode ser contaminada pelo pecado, pela maldade humana. E ela é manipulável. A ciência pode ser usada para promover aquilo de ruim, aquilo que é errado, fazer má ciência. Eu trouxe um exemplo que talvez você já tenha ouvido falar, o Mengele, Joseph Mengele, que foi o anjo da morte do nazismo. Ele, um médico, durante o nazismo, promoveu diversos experimentos dos mais bizarros que você possa imaginar. Se você entra no site do Memorial do Holocausto dos Estados Unidos, você tem uma série de artigos e textos lá que falam não só do que o Mengele fez, mas das experiências científicas que eram feitas com os judeus, com os outros povos de minorias ali que eram inferiores, que não eram humanos. Você tem gente sendo simulada, você tem fotos disso, simulado a uma altitude extrema para ver a partir de que ponto, ou até que ponto a pessoa poderia soltar o paraquedas sem morrer, alguma coisa assim. Então a pessoa desmaiava numa câmara de pressão lá, para tentar simular os efeitos da altitude. Você tem experiências até mais bizarras, experiências de gênios. O Mengele
tinha um negócio com gêmeos. Ele ficava de cima da passarela, vendo os judeus entrando no campo de concentração e caçando aqueles que serviriam para o seu experimento. E isso para os nazistas era ciência. Eles estavam em busca do super soldado. Eles estavam em busca do elixir da vida eterna. Eles estavam em busca de curas e tudo mais. E eles, inclusive, promoveram, em nome da ciência, uma esterilização em massa. Eles tentaram promover a esterilização em massa, tornando a população judaica, as populações que eles eram contra, né, que eles diziam que eram subhumanas, tentando impedir essas populações de se reproduzir. E tudo isso sob a justificativa da ciência. Existe má ciência. É por isso que esse homem aqui mostra para nós que a ciência ela não existe por si só. A ciência nunca é soberana. Ela tem que ser limitada pela ética, pela teologia, pela antropologia. Alguns textos aí para ilustrar isso. O fato de ser volátil, maculável e até manipulável. Olha ali Marcos 5. Em Marcos capítulo 5, a gente tem um episódio, provavelmente conhecido de vocês, em que uma mulher se aproxima de Jesus na esperança de ser curada. E olha o relato de Marcos 5, 25. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Aqui eu não estou falando que você não deve ir no SUS, você não deve ir na consulta, não é isso aqui. É porque o médico da época não é o médico de hoje. O médico da época ele estava mais para um curandeiro, ele estava mais para um supersticioso, que muitas vezes se aproveitava dos doentes para extrair recursos financeiros de modo ilícito ali, para abusar ali daquela situação, daquela doença. E essa mulher aqui, durante 12 anos, ela vem sofrendo de uma hemorragia e nenhum médico conseguiu resolver. Talvez um problema que hoje fosse resolvido muito facilmente, naquela época não tinha uma metodologia, um pensamento, um mecanismo, não tinha isso. Não tinha. E a ciência, a medicina, a curanderia da época era usada muitas vezes para propósitos maus também. Mas o exemplo mais claro disso está lá em Gênesis 11. Em Gênesis 11 nós temos o relato da Torre de Babel. E a Torre de Babel é um hino à suposta independência, soberania humana e uso da ciência, das ciências para promover isso. Olha aí Gênesis 11, versículo 1. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Se você tem que fazer esse CAA, Wizard, Open English, agradeça ao pessoal de Babel aqui. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até aos céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Deus tinha dado uma ordem que o povo deveria se espalhar, mas eles falaram, quer saber? A planície aqui está legal. A gente tem técnica, engenharia agora, o pessoal do Nilson, do Botão, estava lá. Pode pôr 10 quilos que aguenta aí, põe lá 20, 30, 50, levanta essa torre aí, leve o negócio e vamos ficar todo mundo junto aqui. Vamos ficar aqui e vamos subir uma torre tão alta que vai chegar até os céus. E o nosso nome vai ser famoso e nós vamos mostrar que nós somos os poderosos, os soberanos. Esse é o plano aqui. E olha a resposta de Deus. Versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. A resposta à desobediência foi uma intervenção direta, dramática, para que os propósitos de Deus se cumprissem ali para a humanidade. E comentando sobre esse texto, aquele autor que o John Wyatt, no livro do John Stott, ele diz o seguinte,
Babel simboliza o mito da tecnologia que não reconhece limite para as possibilidades técnicas humanas. Tecnologia que é usada para assumir o lugar legítimo de Deus como Criador e derrubar a ordem da criação. Babel é uma declaração de rebelião. Nós não vamos obedecer e nós vamos construir aquilo que nós queremos porque nós mandamos na criação. E é por isso que Deus intervém dessa maneira. Então nós temos que lembrar que a ciência é volátil, maculável e manipulável. Você tem que ter cuidado com o modo como você vê a ciência. A ciência não é soberana, ela não é perfeita, ela não é livre de juízos errados. Ela é feita pelo ser humano, ela é avaliada pelo ser humano e, portanto, ela pode ser afetada pelo pecado. E, por fim, uma quarta consideração. A ciência não pode resolver todos os problemas do mundo. Essa talvez é uma das partes mais tristes, né, da nossa conclusão aqui. A gente gostaria que houvesse um remédio para tudo. Né? A gente gostaria que houvesse uma pílula que você tomasse e resolvesse muita coisa. Poderia ter um remédio para resolver doenças sérias, doenças que até hoje não têm cura. Já evoluímos muito, mas tem coisas que não adianta. A ciência não consegue avançar, a ciência não consegue ultrapassar essas barreiras. Mas isso acontece porque nós vivemos num mundo caído, um mundo afetado pelo pecado, e você tem que aceitar que existem problemas que nunca, nessa ordem presente, terão solução. O mundo afetado pelo pecado é um mundo de becos sem saída. É um mundo onde você recebe um diagnóstico e você pode chorar, você pode ir atrás de médicos, mas não adianta. Você pode retardar alguma coisa, mas muitas vezes é um beco sem saída. Porque a ciência não consegue resolver todos os problemas. Nas nossas relações existem problemas sem solução. Nas nossas lutas pessoais existem problemas sem solução. Na nossa saúde existem problemas sem solução. Porque nós vivemos num mundo caído. E nós compramos a ideia de que a ciência pode resolver todos os problemas da humanidade. Eu não consigo ter filhos. É fácil. Vai no hospital, faz isso, faz aquilo, junta ali e tal, pronto, você tem filho agora. Peraí. Mas e os limites? Tem problemas que não têm solução. Tem problemas que podem ser solucionados, mas tem problemas que não. E a gente tem que tomar cuidado com o pragmatismo, porque nem tudo que pode ser feito deve ser feito. O Frankenstein, o Victor Frankenstein, ele conseguiu construir aquele monstro. Mas a pergunta é, ele deveria ter construído aquele monstro? Se fosse possível trazer à vida os mortos, pegar um pedaço de um pedaço de outro, juntar e criar um monstro, dá para fazer isso? É legítimo fazer isso? É correto fazer isso? Deus autoriza fazer isso? Quais são os limites disso? A ciência não consegue resolver todos os problemas. Um exemplo disso é a morte. As meninas aí podem tentar retardar, vocês estão morrendo. A pele de vocês está morrendo. Pode passar Renew Clinical, pode passar, como é que chama lá? Injetar Botox, pode fazer tudo isso. A sua pele está morrendo dia após dia. Está morrendo. Está morrendo. Você está morrendo. Nós estamos morrendo. E a gente consegue prolongar um pouquinho mais. A gente vê lá no IBGE, agora a vida média do brasileiro vai ter tantos anos, tudo mais. Uau! Mas você vai morrer. É o que diz aqui o Salmo. O Salmo fala aqui, quando na época de Moisés, fala, olha, a nossa vida chega a 80 anos, e olhe lá, é muito, quando assim, é uma vida já de cansaço, é uma vida onde tudo dói, é uma vida que o joelho não funciona direito, é uma vida que o coração não funciona direito, igual o coração do Davi aí, que tem seus probleminhas, a pressão da Esther que não regula, todo mundo tem esse problema, meu estômago que não dá certo. Por quê? É um mundo caído, onde muitos problemas não têm uma solução definitiva. E a gente não consegue vencer a morte. Não dá para vencer a morte pela ciência. Não dá. Você não consegue fazer isso. Se vocês olharem Isaías 65, vocês vão ver que mesmo no reino milenar, mesmo quando Jesus estiver reinando aqui neste mundo, nesta realidade, e tudo ser substancialmente restaurado, ainda assim, em Isaías 65, nós temos a presença da morte, antes do novo céu e da nova terra, antes da eternidade. Olha aí Isaías 65, versículo 20. Não haverá mais nela criança, falando do reino milenar, ok? Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. Fala, uau!
Pessoas morrem com 100 anos, morrendo na flor da idade. Mas você algumas pessoas ainda vão morrer com essa idade. E o texto continua. E quem pecar, só aos 100 anos será amaldiçoado. A morte ainda vai estar presente mesmo num mundo substancialmente restaurado. Quando é que a morte deixa de existir? Quando a morte deixa de existir? Novo céu e nova terra. A morte deixa de existir aqui. Em 1 Coríntios 15, Paulo fala sobre a vitória dos crentes sobre a morte, porque Jesus venceu a morte, ressuscitou, e ele garante que nós vamos vencer a morte também. E um dia os nossos corpos serão transformados, os nossos corpos que padecem, que se decompõem, que se deterioram, um dia vão ser revestidos. Mas a vitória final da morte é em Apocalipse 21. Olha o que diz ali o texto. Apocalipse 21, versículo 1. Vi novo céu e nova terra. Isso é a eternidade. É depois de tudo da história acontecer, nós entramos nesse momento. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. É aqui onde a gente vê o mundo material e o mundo espiritual se unindo para uma condenação eterna para aqueles que rejeitam a Jesus, para aqueles que não estão nem aí para Jesus e não obedecem ao Evangelho. E a vida eterna, a vitória completa sobre a morte para aqueles que creem em Jesus como Salvador. E o texto fala que nessa realidade já não vai haver morte, choro, pranto, luto, dor, porque esse mundo caído passou. Essa realidade afetada pelo pecado passou. A ciência um dia vai conseguir vencer a morte? Não. Porque a ciência não é redentora. A morte entrou no mundo pela maldição do pecado. E a ciência não consegue resolver isso. A ciência não consegue lidar com aquilo que é espiritual, não é da competência dela. Quem é o único que consegue nos salvar da maldição do pecado? Jesus. Ele que se fez maldição em nosso lugar para nos redimir. Então a ciência não é redentora, mas o Evangelho é. A ciência não consegue resolver o problema da morte. Jesus consegue. Mais algumas citações aí, para terminarmos. Profissionais cristãos da área de saúde são chamados para lutar contra a morte. Aí, Sofia, para você aqui. E ao mesmo tempo reconhecer a futilidade de sua luta. Uau! Procurando discernir quando um tratamento ativo de sustentar a vida pode ser inapropriado, quando o processo de morte se torna uma misericórdia severa, até mesmo uma estranha forma de cura. Eu quero enfatizar isso aqui. A ciência tenta atrasar. A ciência, os médicos, as enfermeiras tentam ali, clear, pá, e vai, e abre, e pega, injeta e tal. Vamos tentar dar mais alguns dias, alguns anos, algumas décadas, quem sabe, mas os nossos dias já estão contados. A maldição do pecado, da morte, vai chegar até nós. É uma tensão. A gente luta contra a morte, mas a gente tem que reconhecer que essa luta, um dia os nossos braços caem. E finalmente, a gente experimenta isso. A ciência não consegue nos livrar disso. Apesar de todo o nosso conhecimento e tecnologia maravilhosos, não somos capazes de remir nosso corpo físico do ciclo de decadência e morte. Não pode haver nenhum conserto tecnológico ou biológico para os mistérios últimos da condição humana. Na misericórdia providencial de Deus, esse caminho para a árvore da vida permanece obstruído por uma espada flamejante. Aqui o autor lembra de Gênesis, que assim que o ser humano peca, Deus expulsa Adão e Eva do jardim para que eles não vivessem para sempre condenados à morte, para que eles não vivessem para sempre maculados pelo pecado.
E, curiosamente, essa mesma árvore aparece lá em Apocalipse 22, no novo céu e na nova terra, dando vida a toda a nova criação. Ou seja, nós podemos desfrutar de vida eterna, nós podemos desfrutar de uma vida sem fim, nós podemos desfrutar de uma realidade livre da morte, mas isso não acontece por meio da ciência. Para a ciência, esse acesso à árvore da vida ainda está bloqueado. Para a ciência, esse acesso à vida sem fim está completamente bloqueado. Agora, por meio de Jesus, nós temos certeza de vida eterna, nós temos certeza de salvação, nós temos certeza de restauração completa de toda a nossa realidade. Então a ciência não pode resolver todos os problemas do mundo, porque essa restauração pertence ao próprio Cristo. Então estão aí as 4 considerações que a gente faz para introduzir o nosso assunto sobre aqueles debates, aquelas polêmicas. A ciência é um instrumento legítimo para a minimização dos efeitos do pecado. A ciência não consegue explicar tudo. A ciência é volátil, maculável e manipulável. A ciência não pode resolver todos os problemas do mundo. E aí? Qual desses pontos chama a atenção de vocês? Qual se destaca mais? Moreira. Eu gosto do segundo. Você gosta do segundo? Ok. Por quê? Muito porque quanto mais a ciência avança, mais o homem tem aquela perspectiva de pode tudo. Uhum. Quando na verdade isso não é verdade. Então, tenha-se em mente que a ciência não explica tudo e o que vai ficar... Voltar para o lugar onde ele deveria estar, né? Você descobriu coisas novas, legais. Agora você tem mais coisas ainda para explicar, então, e você não vai conseguir explicar tudo. Okay. O que mais? Nicholas, depois Maurício. O terceiro ponto é curioso porque você pensa, às vezes, a ciência é uma coisa que vai mudar, vai ser uma coisa, a ciência mudar. Existe ela e existe a gente com as nossas opiniões. Mas a ciência, às vezes, pode ter uma opinião e usar da ciência para isso. Ou então a ciência vai ser aquilo que eu quero que ela seja. Por exemplo, você vê esses médicos tentando justificar, cientistas tentando justificar mulheres trans participando de competições para ser igual ao homem. Então, a ciência é uma coisa quando eu quero que ela seja, mas quando ela não quer, eu mudo. E continua sendo ciência, cara. Sim. É conveniente, é um exercício conveniente. A ciência é uma serva que se presta para fazer o que eu quiser. Okay. Maurício. Eu levanto o segundo porque é um modo como Deus usa para nos humilhar e nos colocar sempre na posição de aluno, enquanto ele sempre internamente professor. Sempre tem um mistério que nós não conseguimos entender. Sempre. É referência ao livro do Jonas Madureira, né? A nossa inteligência sempre humilhada. Isso é verdade. Você citou aí, acho que não sei se é o Tertuliano, mas tem algum pai da igreja que falou isso. Deus não revela algumas coisas para que nós sejamos sempre alunos e ele sempre o mestre. E é verdade. Nós não descobrimos tudo da revelação de Deus. Nós já estamos aqui no universo há, sei lá, uns 10 mil anos, dependendo da sua visão aí de criação do universo e tudo mais. E a gente ainda não conseguiu descobrir nem mesmo o que acontece completamente dentro da gente. Porque Deus não nos deu essa capacidade ainda. E nunca vai nos dar uma capacidade completa para isso. A gente sempre vai ter algo a mais. E a nossa ciência vai ser sempre limitada. Bia. Me chama a atenção o terceiro ponto. O texto do segundo, da loucura, também acho que se encaixa nisso. Mas especialmente o terceiro ponto, porque na ciência, às vezes, você não tem consequências aparentes. Mesmo um aborto, quando ele é bem sucedido, ele não tem uma consequência assim, logo, cara. Mas a questão da ciência ser manipulável, você percebe que muitas vezes, a Sofia estava comentando a questão dos óvulos doados e espermatozoides doados. Nos Estados Unidos você já tem um processo gigantesco e cortes por todos os Estados Unidos de doadores, porque você tem uma regra, você tem um limite para essa doação, porque senão você não pode ter 1 milhão de pessoas com o mesmo DNA. E você já tem casos de doadores que têm 400, 500 filhos, 600 filhos. Meu Deus. E aí isso gera uma questão, assim, um problema gigantesco. Então, assim, de incesto, você não ter controle da sua origem genética e tudo mais. Então, Doenças que... Então, assim, essa questão de você colocar a sua vida na mão da ciência, sendo que isso pode ter uma consequência, pode ser que o que você está fazendo não vai ter uma consequência agora, você só vai ter uma consequência espiritual, enfim. Mas muitas vezes você pode ter uma consequência que você vai destruir para sempre a sua vida
Exatamente. E muitas vezes a gente ouve isso com um manto de santidade. A ciência disse, mas a ciência pode estar sendo manipulada. Assim como tudo pode ser manipulado. As pessoas não manipulam a Bíblia para atingir seus propósitos? O que é manipular a ciência para quem manipula a Bíblia? Então, realmente, os problemas que isso traz vão muito além do que, às vezes, uma simples ideiazinha, uma coisinha boba aqui de laboratório, não é não? O impacto disso pode ser imenso, enorme. Henrique. Uma ideia, um parecer sobre a realidade, baseado no que for, sabe? Assim, é a intuição. E aí, com aquilo, ele vai atrás de demonstrar aquilo de maneira efetiva, comprovável. Então, isso veio contra ela tendenciosa também. Você tem que... O exercício científico ele é feito sempre com algum pressuposto. Sempre com alguma lente. O cristão vê a ciência como um instrumento para aproximá-lo de Deus, enquanto que o incrédulo vê a ciência como um instrumento para afastá-lo cada vez mais de Deus. Para reforçar suas próprias convicções. Eu acho que deve ser isso. Mas se cada pequeno achar essa intuição, ela parte de alguma coisa formada dentro do cérebro. Que pode ser algo totalmente maligno, enfim. É muito nesse sentido. E você tem tanto material biológico para estudar, muitas vezes algo pode te levar a acreditar, assim, trazer bastante embasamento para você praticamente afirmar que aquilo é de fato aconteceu. Quando você pega o DNA dos macacos, você compara com o DNA humano e você encontra lá 90 e poucos por cento de semelhança. Pronto, um veio do outro. Sim. Realmente. Bom, tudo isso daí que a gente falou tem um eco até do que a gente experimentou na pandemia. Essa questão da ciência, lockdowns, vacinas e tudo mais. Isso foi uma polêmica que veio à tona. Né? E eu não sou contra a ciência. Eu falei para vocês, essa oposição ciência e teologia, ela nunca deveria ter existido. A questão é que a boa ciência leva em conta a revelação de Deus. A má ciência ignora a revelação de Deus. E os incrédulos fazem má ciência. Esse é o problema, infelizmente. Então, nós não podemos ser contra a ciência. Nós temos que ser contra a ciência ruim, a ciência que não leva em conta os pressupostos corretos. A ciência bem executada é um instrumento para a glória de Deus. Na semana que vem a gente continua falando disso, já são 8 horas, a gente tem que terminar para descer lá, mas a gente vai entrar então naqueles tópicos que eu falei, não vou conseguir responder tudo, tem coisas ainda que são muito nebulosas na minha área, mas aí a gente encerra na semana que vem, a gente vai dar uma pausa para falar do tema do acampamento, e aí depois a gente volta na nossa série falando de outros assuntos aí. Bom, eu vou orar para terminar. Santo Deus, nós agradecemos ao Senhor porque nós somos limitados, nós somos pequenos, nós somos frágeis, mas o Senhor, que é soberano, escolheu revelar-se a nós por meio da Tua palavra. O Senhor escolheu revelar o sentido da nossa existência pela Tua palavra. O Senhor forneceu o caminho para que nós revertêssemos de modo completo os efeitos do pecado, efeitos estes que assolam a nossa vida, que nos conduzem à morte. Nós louvamos ao Senhor porque por meio de Jesus temos a verdadeira redenção, e nós então somos desenganados de que a ciência tem esse poder, de que a ciência tem esse condão, de que a ciência é salvadora, redentora. Ela não é. Ajuda-nos a usar essa ferramenta de modo sábio, de modo correto, de modo responsável, entendendo que é o Senhor que define os limites de tudo. E tudo deve ser feito levando em conta a sua autoridade, a autoridade da sua palavra, os pressupostos da sua palavra, e assim toda a nossa vida terá, assim, benefícios desse desenvolvimento tecnológico, científico, mas nós não entraremos em áreas cinzentas, em áreas perigosas, em manipulações, em ameaças, enfim. Ajuda-nos a usarmos tudo isso com maturidade, inclusive nessas questões que vamos tratar na semana que vem. Abençoa agora o nosso tempo de congraçamento e nosso retorno para casa depois. Em nome de Jesus, amém.